Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao esse curso tão especial que a gente começa hoje, e com muita emoção, né? Porque a gente está tendo de volta a Serrana, né? Que fez o nosso curso Memórias do Suicida, nossa amiga querida, parte da nossa família também, e que hoje vai começar, nesse projeto André Luiz de A a Z, aí, vai começar o livro Libertação. Então, a gente vai começar, para a nossa ambiência, a gente vai começar ouvindo uma prece, tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo, não estão? Sim. Estamos sim. Estrelas, mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria. Muito bem, então agora já ambientados, né, com Maria, vamos começar então. Serrana, muito obrigada por essa oportunidade que você está dando para a gente, viu? Ah, minha querida, sou eu que agradeço a oportunidade que eu estou tendo de estar novamente, né, podendo divulgar a doutrina, que é uma coisa muito importante, ainda mais nos dias de hoje. E voltando, né, para aquele nosso antigo formato, né, do Memória do Suicida, que eu senti muita saudade, precisei me afastar um pouco, você sabe por quê? Sim. Fiz o meu dever de casa direitinho e agora estou retornando. Graças Então, a Deus. boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, vendo todos vocês. Espero que eu esteja à altura de toda a missão, né? Então, voltando, e pedir, né, que esse estudo da noite de hoje seja proveitoso não só para nós encarnados, mas principalmente para esses desencarnados, sofredores, perdidos nas suas escolhas, perdidos nas suas ações, né? Que essa aula sirva para esclarecer todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Bom, esse livro é a primeira aula hoje, né? Graças a Deus, e esse livro é a sexta coleção do mundo da vida no mundo maior de André Luiz, que é um espetáculo. E ele começa esse livro falando sobre uma lenda egípcia do peixinho vermelho. E eu achei ela tão interessante que eu vou contar o mais rápido possível que eu puder, mas seria interessante que todos lessem, porque é uma historinha muito bonita, de um peixinho vermelho que estava numa represa, que recebia água vinda de umas pedras e que saía para o mar.
E lá moravam uma quantidade de peixes muito grande, todos muito gordinhos, né? Que se alimentavam, tinha comida farta para todos eles, lugar para dormir. E esse peixinho ele era tão pequenininho que para ele só sobrava as sobras do que os peixes grandes comiam. E ele era meio assim renegado por ser esmirradinho, pequenininho, e ele ia dormir, não tinha lugar, e até que ele começa a contar os ladrilhos, porque quando a gente não tem o que fazer, a gente procura, né? E aí ele foi contar os ladrilhos e chegou até o ponto em que a água escoava para o mar. E aí ele olhou aquelas grades muito estreitas e ele falou, eu vou, porque o que eu vou perder? O que eu tenho para perder? Se aqui eu não tenho nada, né? E ele foi, se espremeu pelas grades muito estreitas, perdeu algumas escamas e foi logo direto para o oceano. E chega no oceano, ele já encara logo uma baleia que engole ele, e ele faz uma oração tão fervorosa que a baleia passa mal e bota ele para fora de novo. E ele continua a sua trajetória no mar. E ele fica admirado que ele conheceu o ser humano, ele conheceu embarcações, ele conheceu casas e vilas, o céu estrelado, que de onde ele estava não dava muito para ver, e o mais interessante, várias outras espécies de peixes totalmente diferentes dele. E até que um dia ele encontra o Castelo de Corais. E só que nesse meio tempo teve várias conversas, que aí vocês leem a história direitinho, tá? E aí, quando ele chega no Castelo de Corais, ele encontra espécies iguais a ele. E ele fica maravilhado de ficar naquele lugar bonito, em que tinha alimento, em que todos trabalhavam, que todos eram ativos, não era como aqueles peixes enormes e gordos, não fazendo nada contra a gordura, tá entendendo? Eu estou falando assim, da vida parada, mas é assim mesmo que o livro fala. Então, aquele ostracismo, aquela vontade de fazer nada, e a lei de Deus é a lei do trabalho, né? Até que passa algum tempo lá e ele fala assim, eu vou falar, vou voltar, eu vou falar com meus amigos que existe esse universo todo que eles desconhecem, porque pode ter uma seca, porque se tiver uma falta de água muito grande, eles vão morrer, porque eles não vão conseguir passar pela grade. E assim ele faz, ele volta tudo, chega lá na antiga moradia dele, começa a falar com os peixes, ninguém nem tinha percebido que ele tinha se ausentado tanto tempo, para tu ver como ele era totalmente assim à parte deles. E ele vai falar com o rei dos peixes, para que ele forçasse a todos a o escutar. Porque o que ele tinha para dizer, e conta a história toda para o rei, e o rei ri, fala que aquilo era loucura, como é que podia existir outras espécies, como é que podia existir uma baleia que engole peixes, e tudo mais que ele tinha visto. E ele o rei permite que ele fale com todos os peixes não deram nenhuma bola, ele, muito triste, sai e volta para o Castelo de Corais. E algum tempo aconteceu o que ele disse, que achava que ia acontecer, que houve uma escassez de água, e ele vai, a represa seca, né, porque recebia água de uma espécie de cachoeira, e eles muito gordos não passaram pelas grades e morreram sem água, atolado na lama. E isso foi muito interessante, que Emmanuel ele faz uma apologia, uma comparação entre os peixes e André Luiz. Porque o André Luiz, quando estava encarnado, ele também vivia como aqueles peixes gordinhos, né? Só vendo a vida terrestre, muita bebida, muito cigarro, muito álcool, muitas mulheres, né? Sem se importar numa vida após a morte, sem nem saber que existia isso. Então, ele vivia totalmente alheio, cego, totalmente cego da realidade do mundo, assim como estavam aqueles peixes, né? Totalmente cego, que existem outras espécies, que existe outros mundos, né? Que existem outras esferas em que a gente pode morar. E assim, essa história eu achei muito interessante para começar, porque nós somos, em alguma fase da nossa vida, nós somos esses peixes gordos também, né? Totalmente descrentes, sem olhar nada, sem perceber nada, e passamos, às vezes, até algum tempo assim. E essa obra que nós estamos começando a estudar hoje, ela é pautada na reforma íntima, na mudança de objetivos que nós temos que mudar,
e nas boas escolhas, nas melhores escolhas que a gente pode fazer, porque não dá para a gente ficar vivendo a vida inteira com aquelas escolhas que já não resolve mais para os dias de hoje. E André Luiz ainda vem nos mostrar 3 ambientes de regiões inferiores: as trevas, as sombras e as regiões abissais, que realmente é o pior do pior que tem em termos de espíritos inferiores. E como André Luiz, a cada obra dele, ele tem um instrutor e um parceiro, nessa obra ele vai trabalhar com o instrutor que chama Gúbio, e o companheiro dele agora é o Eloy, né? Desculpa de vez em quando se eu trocar os nomes, porque eu estou dando também Missionários da Luz. Então, não deixa eu trocar o nome dos instrutores nem do coisa, vocês me alertam. E aí ele começa ouvindo as elucidações, porque o Gúbio, o instrutor, convidou Eloy e André Luiz para ir participar de uma reunião onde seriam convocados candidatos para as tarefas que ia acontecer o seguinte. Podia passar a primeira figura, Simone? E nesse salão enorme que estava, esse salão estava quase que vazio, porque os candidatos eram poucos. Conseguiu passar? Eu não consigo ver. Ah, tá. Bom, eu vou continuar. Então, era esse salão aí enorme, com aquela meia dúzia de gato pingado, e quem estava ministrando a palestra, proferindo a palestra, era o ministro Flacos. É só nome esquisito, né, gente? Aí eu nem me sinto sem graça de me chamar Serrana. E aí o ministro Flacos, aí ele vai detalhar e vai falar todo tipo de trabalho para ver se aqueles candidatos que estão ali ainda estariam interessados. Porque muitas vezes nós vamos participar de reuniões achando que aquele trabalho que vai ser oferecido vai ser o melhor, aí quando a gente começa a ouvir, fala assim, não, eu não dou para dar quentinha porque eu tenho medo, não, eu não consigo dar passe porque eu não me sinto à altura, aquelas coisas assim, né? Quando a gente ainda não está pronto. E qual era o trabalho que eles iriam, que estavam sendo convidados para participar? Serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras da culpa. Olha só, grande gente, vamos guardar isso tudo, que é muito importante, porque nós ainda vivenciamos muito isso, né? Atormentados na culpa, atormentados no remorso. Remorso, então, gente, martiriza a pessoa. Eu tive uma funcionária que ela se suicidou de remorso. Então, só para a gente ver como isso é uma coisa importantíssima. E pelo ódio, pela raiva, por todos esses sentimentos mais baixos, né? E o trabalho, ele seria um trabalho expiatório em colônias purgatórias. Então, quando eu li essa frase, trabalho expiatório, ou seja, todo mundo que ia fazer esse trabalho ali difícil, que é um trabalho difícil, porque são em regiões muito densas, com uma carga fluídica muito baixa. Então, era um trabalho sacrificial mesmo. E quando eu li a palavra expiação, então a gente vê que não existe acaso nem sem querer da lei de Deus. Então, todos que estavam participando dessa tarefa, em vários, que eram grupos de dois trabalhadores e um orientador, todos estavam envolvidos naqueles tipos de espíritos que estavam ali existentes. Concordam com isso? Senão não seria uma expiação, né? E qual era o objetivo desse trabalho? Passar o verdadeiro sentimento de fé cristã. Olha que tarefa difícil. A verdadeira a caridade e do destino das almas após a morte do corpo físico. Porque muitas pessoas ali não tinham muita noção das diversas camadas, né? Todos estavam ali achando que era só aquilo mesmo que tinha, desencarnou, foi para ali e ponto final, porque estavam muito envolvidos ainda sentimentos e sensações e energias muito densas, né? E o local do trabalho ele ia ser realizado nas colônias purgatoriais, ou seja, elas são perfeitamente organizada para o trabalho expiatório. Essas colônias criadas pelos espíritos inferiores. Então, era um trabalho realmente
que ia despender muito sacrifício, assim como o peixinho, entendeu? O peixinho ele teve que passar por muitos sacrifícios até chegar na colônia dele de coragem, voltar novamente, tentar alertar todos aqueles peixes gordos que estavam ali largados, sem trabalho, porque a lei de Deus é a lei do trabalho, e ele não conseguiu convencer a nenhum deles. E quem são esses moradores dessas colônias, né? Milhares de criaturas arraigadas ao mal. E qual seria a exigência para esses participantes, né? Para esses candidatos, para essas tarefas que iam acontecer? Primeiro, que o grupo fosse estável. Olha como isso tudo serve para a gente, porque nós fazemos trabalho dentro das casas espíritas, os trabalhos são em dupla, que sempre é bom que seja, e é bom que haja um equilíbrio e que eles possuíssem um padrão moral elevado. Por que um padrão moral elevado? Para não se deixarem se envolver com aquela energia densa em que eles iam estar ligados diretamente. Então, eles tinham que serem estáveis, né, dentro das suas emoções, e não deixar se abater com aquelas vibrações e com aquela forma de que eles iam ser afrontados, né, e confrontados. E aí, para você ver que nem todo trabalho que a gente quer fazer, a gente pode fazer, né? Porque esse trabalho era um trabalho muito específico. Tanto é que era um salão imenso com meia dúzia de gatos pingados. E a terceira exigência é que eles não poderiam usar armas. E a gente fala, mas como é que pode usar armas no plano espiritual? No livro Memória dos Suicidas, quando o André Luiz foi com Aniceto, né, descer a terra, eles pararam num posto de socorro da colônia Campos da Paz. E lá tinha uma muralha muito grande e eu devia ter posto essa foto, né? E tinham canhões, tinha armas, tinha um monte de situações para se caso aquele grupo inferior quisesse entrar, eles, se precisasse, usariam esses tiros, que claro que você não vai conseguir matar quem já morreu, mas eles estavam ainda tão densos, tão apegados ainda com as energias da Croxas, que eles iam ter uma sensação de morte. Então, era uma coisa para ameaçar. E ele ainda diz que não poderia ser utilizadas armas sob pena de serem arrastados no baixo nível deles. Que então a gente se igualaria. E que isso também é um exemplo muito grande para a gente, quando a gente estiver numa situação de confronto, quando a gente estiver numa situação de pessoas que querem nos arrastar para um embate, o ideal é ficar calado, fazer cara de paisagem, porque, para começar, nome de Jesus, de Maria, de Deus, não é motivo para ninguém bater boca, não é motivo para a gente ficar confrontando, minha religião é melhor, sua é pior. Toda religião é boa, toda religião que leva ao Pai é ótimo. Você vê que os evangélicos, como conseguem resgatar tantas pessoas tirando do vício, da prostituição, entendeu? Então, tudo que leva para Deus, tudo que te coloca no caminho correto é bom. E por que esses irmãos ignoravam? Do que esses irmãos necessitavam, né? Que ao atendimento deles lá nas regiões abissais? Um amparo eficiente para que pontificasse o tom vibratório deles. Olha que difícil, né? Mudar a energia para que eles pudessem mudar a forma de sentir e de pensar. Porque na hora que você muda seu pensamento, você muda seu sentimento e as suas ações mudam também, né? Então, a tarefa era mudar o tom vibratório para que pudessem resgatar a quem eles foram resgatar, mudando o pensamento e o sentimento de do grupo que estariam ali com energias muito baixas. E isso é muito importante, porque eu botei até aqui a observação, porque o esforço que eles terão de acender a luz nas trevas é semelhante à missão do peixinho vermelho, né? Que o peixinho não conseguiu acender a luz também lá. E o ministro Flacos esclarece o seguinte: a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve.
E o Jesus veio nos ensinar o que é a lei do amor. Porque a lei do amor, a lei do trabalho, a lei de servir. E quando a gente serve sem amor, não serve muito bem. A gente tem que botar amor em tudo que a gente faz, nem que seja para encher um copo d'água para matar a sede de quem tem a sede. E isso é muito importante também que a gente grave, sabe? Trabalhar com amor é trabalhar servindo bem, é tentarmos chegar próximo desse modelo que foi Jesus, que nos deu exemplos enormes de amar amando. Agora, esses círculos infernais, existem esses círculos infernais? Existe um lugar circunscrito? O que vocês acham? Eu acho que é Sim, mais não? pela vibração, né, das pessoas. E elas acabam se unindo por terem vibrações parecidas. Aí é tipo meio que um estado mental, sei lá, não sei se é um lugar. Exatamente, é isso mesmo. O que existe são esferas obscuras. Alguém mais quer falar? Pode falar. Então, acho que condensa, né? E aí forma as figuras, né? Porque existe colônias, né? Conforme disse aqui. Isso. Se existe colônias, né? Aí você, então fica do lado norte do Rio de Janeiro, do lado sul do Rio de Janeiro, né? Então, existe círculos infernais? Não. O que existe são esferas obscuras. Pode passar a próxima, essa aí, ó. Tá dando bem para vocês verem? Dá? Então, o que é isso aí? Isso daí são esferas que as pessoas se reúnem através das suas frequências vibratórias. Quanto mais próximo do centro da Terra, mais as energias, as vibrações serão densas, né? Então, no núcleo do núcleo são as regiões abissais, onde tem espíritos inteligentíssimos, com o poder de manipulação de fluido, de energia, de captar tudo de ruim que possa e colocar no outro, né? Sugerindo ao outro. Porque o mal é muito inteligente. O mal, não fica achando que o mal é bobinho, chegou sem querer. Não, é tudo de caso pensado. E não sei se para vocês dá para ver direitinho, a primeira são as regiões abissais, a segunda é as trevas, a terceira são aí já começa o umbral, né, que nós vamos ver agora, aí tem o umbral grosso, médio e fino, e o fino é onde fica a nossa colônia, nosso lar, que é na quarta, né? E na terceira ali, não sei se dá para vocês verem, é a região onde fica todos os espíritos que desencarnam e não saem da crosta, que ficam ali na crosta. Então, eles moram aqui, eles são esses moradores na terceira esfera, que eles não se desprendem, ou porque preocupado com os entes queridos, ou apegado às situações materiais, ou apegados à vingança, né, que fica querendo atormentar as pessoas a quem ele acredita que fez mal. E quanto mais afastado da esfera, tá vendo aqui? Mais evoluídos são os espíritos, quanto mais se afastam. A mãe do Chico parece que mora na sétima esfera, do Chico Xavier. Então, aí a gente vê o que é umbral. Pode passar mais uma, Simone? Não, essa não, anterior. Eu não te mandei umbral, né? Então deixa essa daí mesmo. E o que... essa daí. E o que é umbral, né? Onde nós já vimos no livro Nosso Lar, de André Luiz. É onde se reúnem os espíritos desequilibrados e sofredores, através da lei da sintonia. Os que possuem desejos, possuem os mesmos interesses, os tipos de pensamento e o tipo de sentimento. E é assim que as colônias vão sendo montadas, porque os espíritos se atraem pela lei da sintonia. E é por isso que nós temos que preocupar com o nosso pensamento, porque é através dos nossos pensamentos que nós atraímos para perto de nós espíritos de baixa ou energia ou não. Eu estou com um obsessor que não me deixa em paz. Muda o pensamento. Porque se você mudar de pensamento, você vai mudar de faixa, porque ele vai estar aqui e você vai estar aqui, e ele não vai conseguir te alcançar. A macumba existe? Existe. É uma energia.
Mas se você não tiver na energia daquela situação, também não vai conseguir te alcançar. E o que são os gênios satânicos? Alguém quer falar? Eu levantei a mão, mas Não. era para fazer uma pergunta que eu nem sei se você vai saber responder, Serrano, mas é porque me deu uma curiosidade. A gente está em fase de transição planetária, né? Aí, Sim. essas zonas, tipo, abissais e tal, elas deixam de existir inteiras conforme o planeta vai evoluindo? Não, eles são transferidos, porque o que acontece? Até na época da Covid, né, que na pandemia, que todos ficaram reclusos, segundo o plano espiritual, eu não me lembro mais. Eu não gosto de falar coisa sem, sem dizer a fonte. Que foi retirado naquela época tantos espíritos das regiões abissais, trevosas e umbralinas, para que o planeta ficasse mais suave para a sua transição. E eles têm uma energia tão densa que se a gente estivesse no meio da rua, a gente podia adoecer até morrer, em função. Você vê que a proximidade de um suicida, como a gente passa mal, né? Então, como é que você perguntou o que mesmo? Desculpa, eu acabei me perdendo. Se essa zona, porque são zonas de faixas vibratórias, né? Ah, sim, aí vai mudando. Na medida que o planeta ele vai evoluindo, essas faixas vibratórias também vão evoluindo. Um planeta de prova e expiação é onde o bem existe, mas o mal predomina, concorda? Um planeta de regeneração é onde o mal existe, mas o bem predomina. Então, mesmo no planeta de regeneração, vão ter ido quem? Aqueles espíritos que já têm condições e capacidades de poder alcançar o planeta de regeneração, que ainda não está na condição, mas aí poderá ter a possibilidade, mesmo ainda não sendo bom. Entendeu? É claro que não vai ser o malzinho de um planeta de regeneração, né? de prova e expiação, mas são espíritos que você ainda vai levar. Como o exilado de Capela, também tinha, que somos nós, né? Que a gente não alcançou o planeta. E ficaram alguns espíritos que não tinham ainda condições de estarem lá, mas que ainda podia estar sendo repescado. Foi claro ou eu embaralhei? Foi sim. Obrigada, Serrano. Tá bom. Tem alguém mais? Não. Então, quem são os gênios satânicos? Oi? Desculpa te interromper. Eu acho que a Maria Aparecida está com a mãozinha levantada também. É que para mim não dá para ver. Quando levantar a mão, vocês me avisem, porque eu estou no celular. Tá bom. Maria, se você quiser falar. Maria, quer falar, querida? Isso aqui é um curso, não é uma palestra, não. É para perguntar mesmo. Fale. Estou me ouvindo? Tô sim. Não, querida, desculpe. É a primeira vez que eu participo do grupo de vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. E querendo aprender, tá? Querendo realmente aprender. Não, eu botei a mãozinha, foi sem querer, eu botei a mãozinha como diz assim, estou aqui. Não sabia que era para perguntar. Tá legal, tá bom, querida? Então. Obrigada. Tchau, Nada, desculpa. mas caso tenha dúvida, pode perguntar, tá, Maria? Pode deixar, amor, pode deixar. Tá bom. Então, quem são esses gênios satânicos, né? Quem são esses espíritos trevosos, umbralinos, sabe? Que ficam em regiões abissais, altamente inteligentes, fazendo formas e formas para que eles possam possuir a gente e o planeta. Quem são? Passa a próxima, Simone, por favor. Não, essa aí não, é a anterior. Essa. Quem são? São consciências embotadas na ignorância. É um desencarnado que resolve beber cerveja. Sabe? São espíritos que ainda não conseguiu se livrar dessa energia dos encarnados. Né? O ministro Flacos ainda fala o seguinte, que nós ainda não passamos, por enquanto, de bactéria. Olha só, gente, controlados pelos impulsos da fome e pelo magnetismo do amor. E eu gosto muito dessa figura aqui ao lado, porque você vê que aquele outro que é à esquerda
está totalmente dominado pelo espírito trevoso. E quando o espírito é muito inteligente, eles conseguem manter essa forma mesmo, porque o perispírito ele é plástico não é, ele consegue mudar de forma. E você vê Plasmável. Não, essa não. Mas eu vou lembrar. Ele é maleável. E a figura do lado, você vê que uma moça está bebendo e tem um espírito obsessor ao lado dela. E um rapaz está bebendo e não tem nenhum espírito do lado dele. E eu acho essa figura muito interessante, porque tudo é como está a nossa mente. É tudo como está o nosso coração. De que forma que você resolveu beber? Para fazer bobagem na rua? Para assaltar? Ou para criar briga? Ou para chegar em casa fazer aquela desordem muito grande? Porque aquilo ali é uma lei de atração. A moça atraiu aquele tipo de espírito para do lado dela. E o rapaz que está do lado dela, bebendo também um drink, né? E você vê que ele tá bem, ele está sozinho, ele não tem nenhuma interferência menos boa espiritual. E vamos continuar. Por que nós não passamos de bactérias? Porque nós ainda estamos, né, encarcerados nessa lei de retorno. Nós ainda estamos encarcerados nesse ir e vir, e a gente não melhora, a gente ainda tem raiva, a gente ainda tem ódio, a gente ainda tem inveja, né? Ainda por incrível que possa parecer, ainda estamos naquele formato, está pensando que está falando com quem, né? Você vê que os grandes dirigentes, como a gente descobre coisas feias, né? Pelas pessoas que achávamos que nos representavam, e por aí vai. E o ministro continua falando. Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Isso a época que o livro foi feito. Agora já tem muito mais. E ainda somos os mesmos. Nós ainda... Passa a próxima figura, Simone. Nós ainda somos aquele homem, né, de Neandertal, né, que pegava uma rocha, lapidava, e aquilo se tornava uma arma e ele saía matando. Só que nós matamos da mesma forma hoje em dia. Só que as nossas guerras hoje passaram a ser os videogames, que é tudo com botãozinho. Nós temos tem a guerra nuclear, tem as bombas, tem os mísseis, os armamentos bélicos cada vez estão mais sofisticados e poderosos, mas nós mudamos alguma coisa? Nós ainda nos matamos. O ser humano é o único animal que consegue matar a sua própria espécie. É o único animal. Nenhum animal mata a sua própria espécie. Leão briga com leão para poder ver o domínio ali do grupo dele. Mas ele não luta para matar o outro. É só para mostrar que só tem um leão e eu sou o rei, sinto muito, você vai procurar outro lugar. E a gente ainda se mata. A gente ainda cria arapucas para o outro. A gente ainda se ofende de uma forma muito séria que eu não sei porquê. E seres humanos situados isso tudo é o ministro falando na reunião dele, tá? Eu peguei só algumas poucas frases, senão o tempo não ia dar. E ele fala, passa a próxima, Simone, por favor, essa. Seres humanos situados noutra faixa vibratória, quando ele fala seres humanos, são espíritos desencarnados, tá? Apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconsciente na responsabilidade e tão incompleta nas virtudes quanto os próprios homens. Ou seja, a nossa encarnação ela tem que ser pautada na responsabilidade do que fazemos, do que pensamos, da forma que a gente continua. Nós temos que ter responsabilidade com as nossas ações, responsabilidade com o nosso próximo, mesmo que aquele próximo seja um desconhecido. Porque se está perto da gente, é porque a gente teve condições de ajudar. E ele continua, uma verdadeira simbiose do plano espiritual inferior conosco. E essa simbiose acontece como? Assim, ao acaso? Não. Através da sintonia do encarnado, atrai aquele tipo de espíritos desencarnados. E ele ainda continua falando
estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. A gente não calcula como nós somos vulneráveis. A gente não calcula como nós temos que vigiar o nosso pensamento, muito mais do que a gente vigia, porque é através dos pensamentos que começa toda a simbiose desse grupo de espíritos inferiores. No Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, nossos atos e ações? E os espíritos respondem: muito mais do que imagineis. Influenciam a tal ponto, de ordinário são eles que vos dirigem. E dirigem a si mesmo. Nós passamos a ser joguetes, como nessa figura aí. Nós passamos a ser brinquedinho de marionete que eles fazem com a gente o que a gente quer, o que eles querem. Quantas pessoas que o suicídio cada vez está crescendo muito, e muito, e muito, e muito, e muito, apesar de não ser falado, porque essa simbiose cada vez está muito mais. Porque você entra logo em depressão, porque não conseguiu trocar um carro, porque é uma geração que não consegue ser contrariada, em raríssimas exceções. E começa aquele pensamento denso, pensamento de baixo vibrações, e aí a gente atrai esse tipo de amigos para a gente. Tem uma história da Marisa, isso mesmo, que ela disse que uma vez estava voltando... Hã? Oi? Tá. Da Marisa, que ela disse que uma vez estava voltando das tarefas, né, espíritas dela, e que ela, quando chega dentro de casa, ela encontra um espírito irritadíssimo, porque ele disse que ele não podia mais permanecer ali, ele não podia mais morar ali, porque os espíritos superiores não permitiam mais. Olha só que beleza, a gente está ligado a tarefas no bem, está ligado com pensamentos. Todos os nossos pensamentos são 100% saudáveis? Não, porque a gente ainda tem que lidar com essa dificuldade para a gente cada vez e ficar rebatendo os pensamentos menos bons até chegar a um ponto que eles não venham mais. E isso é um esforço diário, constante, muito grande, porque os espíritos se aproximam da gente, tanto os bons, os inferiores como os superiores, pelo pensamento. Eu faço parte de uma casa espírita, que é o SEMA, a Irmã Maria Angélica, que a Irmã Maria Angélica nos fala que ela podia nos ajudar muito mais do que ela nos ajuda, né? Se nós, no momento de desespero, nós conseguíssemos elevar o pensamento para que pudesse encontrar. E a gente baixa nosso pensamento, a gente baixa a nossa frequência, e o plano espiritual tem dificuldade de nos ajudar. Porque o plano espiritual não é essa coisa dourada, fantasiosa, como as pessoas imaginam, não. Porque eles precisam da nossa sintonia, eles precisam das nossas vibrações para que eles possam nos ajudar cada vez mais. E a gente faz o quê? Se afasta dessa vibração justamente no momento em que a gente mais precisa. E com que objetivo eles fazem isso? Para dilatar, olha que coisa perigosa, o domínio permanente da tirania e da força. E consegue de uma forma que é uma coisa impressionante. Elegem o instinto de soberania sobre a Terra no impulso de conquistar. É como se nós fôssemos umas formiguinhas e estivéssemos ali ao bel prazer deles. E conquistar de que forma? Olha só, através da dilatação do ódio, da revolta, da vaidade e da criminalidade. E isso tudo nós temos dentro de nós, com doses maiores ou menores. Por isso que nós temos que combater os nossos pensamentos menos bons, para que os nossos sentimentos não acompanhem aquele pensamento de baixo escalão. Porque é aí que ele entra. Ai, não sei por quê, a pessoa me fez assim, ai, tomei um ódio dela, e as pessoas tomam mesmo. Isso tudo já é orquestrado pelo plano espiritual. E eles se apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, gente. É muita gente. Paulo de Tarso, ele já nos falava que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Passa o próximo slide, Simone, por favor. E essa imagem daí foi retirada do livro Os Mensageiros,
que é quando André Luiz chega no posto-socorro do nosso lar, que é nessa casa aí, e ela é totalmente protegida pelas luzes que ali não adentram ninguém, inclusive para entrar, que André Luiz achou até estranho, o coordenador do trabalho tem que abrir a porta, porque os espíritos superiores passam, né? Mas nessa casa todos têm que abrir a porta para poder passar, tamanha a segurança da casa. E se vocês olharem as setas, olha só aquele homem que está lá embaixo, a quantidade de espírito que ele arrasta atrás dele. Aquele outro em cima do carro. Você entra no seu carro, tem um em cima, tem outro agarrado pelo lado esquerdo, tem o outro do lado do motorista, e a gente não tem conhecimento disso. E essa imagem é uma imagem feita para o livro Os Mensageiros. É uma situação real. E a gente não se dá conta, a humanidade. Quando eu falo a gente, é a humanidade sempre, tá? A humanidade não se dá conta do poderio que é o nosso pensamento. A gente não tem noção do que vem a ser um obsessor. E quando chega esse espírito de baixo escalão perto da gente, a gente fala, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou não sei o que lá, como é que pode ter esse espírito aqui? Porque a gente quer se livrar do espírito, não é isso? Que está perturbando, que está fazendo confusão na nossa casa. Mas quem é o obsessor? E esse livro aqui, que eu acho maravilhoso, que se chama Obsessão de Subobsessão, de Sueli Caldas Schubert, em que ela diz nesse livro o seguinte: obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espíritos plantados por nossas mãos. Olha que coisa séria. Nós criamos através das nossas más posturas, das nossas más palavras, de situações que nós nos enganamos e prejudicou o outro e criou naquele outro uma inimizade que vem através das encarnações. Quantos a gente recebe na mesa mediúnica espíritos que encontrou aquele espírito há 2, 3 encarnações atrás. E ele encontrou agora, na segunda encarnação, ou na terceira, ou às vezes até mais, para se vingar daquilo que aconteceu em vidas passadas. E é aquele negócio que a gente tem que chegar à conclusão. Ninguém se vinga da gente se nós tivermos sido os fofinhos, não é verdade? Ninguém nos quer mal se a gente só fez o bem. E assim mesmo a gente só fazendo bem, ainda temos uma coletânea de pessoas, de espíritos de porco, né? Que querem atrasar a evolução do planeta. E o ministro continua falando. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. O que ele quis dizer? Nós temos que aprender a lidar com essas coisas para a gente poder evoluir. Para a gente ser obsediado, a gente tem que abrir a guarda. A gente tem que começar a ter pensamentos ruins. E a primeira coisa que eu acordo e falo, eu oro, eu peço, Senhor, que hoje eu me torne uma pessoa melhor do que eu fui ontem. E que eu consiga hoje rebater os meus maus pensamentos que ainda existem entranhados dentro de mim. Porque nós, quando pedimos, nós recebemos ajuda. Jesus não falou, se a gente bater na porta, a gente entra? E o ministro nos dá um alerta muito grande. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os espíritos superiores, hein, que estão ali a trabalho, poderíamos, por enquanto, determinar. Nem eles têm a noção geral, sólida, do que poderiam ser esses campos de influência, para você ver como as trevas ela é muito bem estruturada. E ele continua que esses campos de influência criam quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhe vergastam as consciências. E aí a gente vê como nós somos frágeis, né? Como os nossos pensamentos eles se perdem de uma forma muito fácil.
E ele ainda diz que disputam entre si o domínio da Terra, as colônias de espíritos inferiores, que são várias. Da mesma forma que nós temos várias colônias, como o Nosso Lar, Campo da Paz e outras, pelo mundo afora, basicamente cada cidade tem a sua colônia, assim também acontece com as trevas. Eles se organizam, eles se estruturam, e é por isso que cada vez mais é necessário que nós estudemos, que a gente se interesse nas aulas, de não só escutar a aula, mas interiorizar aquilo que aprendeu, porque isso vai nos servir. E nós estamos num momento muito importante do planeta, porque nós somos responsáveis a transformar esse planeta para ele poder ir para a regeneração. E a gente tem que se regenerar no planeta de provas e expiações, porque ninguém vai chegar no planeta de regeneração sem estar regenerado. Então, isso é um alerta para todos nós. Conhecem a espiritualidade inferior, eles conhecem inumeráveis recursos de perturbar, ferir, obscurecer. Olha só, obscurecer é te cegar, é te tirar a capacidade de discernir, é te privar da razão, de raciocínio. Eles conseguem fazer isso. E aniquilar a pessoa. Porque no momento que eles nos cegam, a nossa capacidade de raciocínio, de ver, de entendimento, ela fica totalmente aniquilada. E aí acontece o quê? Escraviza os serviços benéficos da reencarnação. Ou seja, em vez da gente vir para uma encarnação, para a gente trabalhar no bem, para a gente poder melhorar, para a gente quitar os nossos débitos passados, para a gente conseguir cada vez agariar mais amigos espirituais, e não só espirituais como os encarnados, porque quem vai nos auxiliar no plano superior, na esfera espiritual, são os amigos que nós conquistamos também na cruz. E no plano espiritual, através das nossas boas ações. E são esses espíritos que intercedem por nós. E há duas correntes. A primeira, a brilhante e maravilhosa, né, que é a de luz, de criaturas encarnadas e desencarnadas que dirigem para o monte da sublimação. Porque os espíritos superiores também precisam dos encarnados para que ele possa... porque Deus ajuda o homem através do homem. Não é verdade? Ai, meu filho, mãe, quero falar com você, agora eu não posso. Deus ajuda o homem através do homem. Então, nós temos que nos ajudar para que o plano espiritual cada vez possa mais nos favorecer. E o segundo é justamente o oposto. Escuros e infelizes interessada em descer ao recôncavo das trevas, lançando perturbação, desânimo e desordem. E isso nós vemos de uma forma muito clara aqui no planeta, gerando sombras e consagrando a morte. E aí você pergunta, mas como é que Deus permite, né? Por que tem tanta gente ruim? Esses espíritos que estão fazendo muita bagunça, muito barulho, são os espíritos que estão tendo sua última oportunidade de reencarnar, para ver se eles dão uma alavancada, para ver se eles conseguem fazer uma transição. E os que não conseguirem já estão sendo retirados para irem para um planeta chamado Quiro, e lá está sendo descoberto agora o fogo. E lá vai ser muito bom também, porque vai ser os exilados de capela aqui, como foi no planeta Terra. Com toda a tecnologia que levarmos, eles vão alavancar para o conhecimento que tem hoje. Como até hoje a gente não sabe como foi feita aquelas pirâmides, sem ter maquinário, sem ter nada, tudo milimétrico, que o sol bate, que vira, que vai, que passa aqui, passa ali, né? Sem ter nem fita métrica. Então, são conhecimentos adquiridos em outras esferas. E como é que a gente pode concluir esse pedacinho aí? O que é o inferno? É um problema de direção espiritual que pegou o caminho errado. A gente, através da nossa sintonia, a gente se liga no plano espiritual àquilo que a gente fazia na Terra. Quer desencarnar e ir para lugares bons? Mantenha posturas corretas, pensamentos limpos e palavras suaves. Encarnado, né? Porque a gente chega no plano espiritual exatamente do jeito que nós somos. E nós vamos nos ligarmos através de afinidades. E vamos agradecer pelos espíritos amigos que intercederem por nós,
como mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz tinha os amigos lá que ela pediu para interceder a favor do filho, para poder resgatar ele no plano espiritual, porque tudo é uma cadeia. E o que é um Satã? É uma inteligência perversa. Não existe aquela coisa de chifre. Como o perispírito ele é plástico, então ele consegue ter mais de milhões de formas. Mas não existe aquilo, né? O que é o mal? É o desperdício de tempo, gente. Em vez da gente estar fazendo alguma coisa boa, a gente está fazendo uma coisa ruim. Ou emprego de energia em sentido contrário do caminho que leva ao Pai. É um engano total. O que é o sofrimento? É o que a gente vem fazer aqui na Terra. É reparação ou um ensinamento renovador. Ou seja, é uma prova ou é uma expiação. Mas toda prova e expiação gera dor do mesmo jeito, então nós temos que aproveitar o nosso dever de casa. E as almas decaídas, sejam elas qual forem, são espíritos que não estão sentenciados ao mal, nem ao satanismo, que vai chegar um dia que vai pegar a direção e vai voltar para casa. E o ministro deu uma pausa nesse discurso todo dele aí, porque tem muito mais coisas, e aí uma pessoa para ele vai e pergunta: por que não suprime o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? Vocês sabem a resposta? E o ministro responde o seguinte, quer dizer, ele fala um monte de coisa, tá? Mas eu peguei o núcleo. Quanto à intervenção do Senhor, recordemos-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Né? Naquele negócio, ai, meu filho está sofrendo, vem para cá. Está sofrendo por quê? O que fez para estar gerando aquele tipo de coisa? E o pai, ele é justo. Então, é um problema de justiça mesmo. Nós vamos estar no lugar onde nós merecemos estar pelo nosso esforço ou falta de esforço. E isso é uma coisa muito importante, porque pode haver e há injusto, isso aqui eu botei até uma atenção em vermelho, pode haver e há injustos e injustiças, mas nunca houve nem haverá injustiçados diante das leis divinas. Então, não adianta a gente sentar no puff do coitadinho, porque não existe injustiçado. O pai não ia permitir. Saudade dessa expressão, do puff do coitadinho. Meu Deus, pois é. Essa frase é minha. E aí nós temos o exemplo, né? O mal só pode ser corrigido pelo mal. Isso está escrito. Funciona a justiça através da injustiça aparente. Eu tinha um colega de trabalho que ele era muito eficiente, inteligente, os projetos dele eram ótimos, ele era minucioso em todas as etapas, mas toda vez que tinha um cargo em comissão, ele nunca entrava. E a lei da reencarnação explica, né? Ele deve ter sido muito injusto com muita gente. E aí ele precisou passar pela prova da injustiça, porque notadamente ele era de uma eficiência e de uma inteligência absurda, mas ele sempre estava à beira. E funciona a justiça através voltando, né? Funciona a justiça através da injustiça aparente, através na lei de causa e efeito, né? Uma lei de Deus. E a lei de reparação. Porque quando nós viemos para encarnar, nós viemos para reparar nossos enganos e vivenciá-los muitas das vezes na pele, para a gente perceber, sabe? Para a gente aprender a não ter preconceito, para a gente aprender a parar de julgar, parar de criar situações desagradáveis. Quanto tempo eu tenho, hein, gente? Ainda tem algum, né? Tem 20 minutos. Tá. Gente, está indo muito rápido, vocês estão entendendo? Porque o capítulo é muito denso. Eu fiz o resumo do resumo do resumo, e, por favor, se eu tiver resumido tanto ao ponto que vocês não entendam, vocês levantem a mão, façam a pergunta, porque não é para sair com dúvida, tá? E continuando. O ministro fala o seguinte: os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados
pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, mas que lhe partilham a residência. Moram conosco, porque a nossa casa, a nossa residência, tem um grupo de espíritos que moram nela também. Agora, quem vai estar naquela casa, por exemplo, nas nossas casas hoje, vão estar espíritos superiores, levando um grupo de espíritos que precisam aprender e escutar essa lição. Olha que maravilha saber que a nossa casa hoje é uma sala de aula e que nas nossas casas tem espíritos evoluídos neste local, né, participando desse estudo. Isso é muito importante. E a gente tem que escolher os moradores da nossa casa. Pode ser moradores. E tudo vai depender do que nós pensamos, do que nós agimos e do que nós falamos. Por isso que é muito importante o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, ele retira das paredes, pelo menos eu peço, que seja retirado todos os miasmas impregnados por mim, do teto ao chão, através dos maus pensamentos, palavras e ações. Então, acho que é muito importante pedir isso, né? Para os nossos espíritos queridos. E o planeta, por enquanto, ainda não passa de um vasto crivo de aprimoramento. Isso é o ministro ainda falando. E nós sabemos disso, né? Porque aqui é uma prisão, aqui é uma escola, aqui é um hospital, não é isso? Nós estamos aqui encarcerados mesmo para a gente estudar, aprender a se melhorar, para a gente mudar de condição, mudar de status. Um esforço, a regeneração não vai se dar no estalar de dedos. Isso ainda vai ter muito tempo para que isso aconteça, e nós somos responsáveis por essa mudança de status do nosso planeta. A gente não dá mais para a gente virar e falar que vou deixar para depois, na próxima encarnação eu vejo isso. Nós já estamos na próxima encarnação, que nós dissemos que nós íamos ver o que nós agora queremos deixar de novo para a próxima encarnação. E Jesus declarou perante o juiz em Jerusalém, né? Por agora, meu reino não é desse mundo. O nosso reino também não é desse mundo. Nosso reino, Deus nos prometeu lugares bem melhores, mas que nós vamos parcelando. Parcelando o quê, Mateus? Nós vamos parcelando o pagamento das nossas dívidas, que é isso que você queria dizer, né? Em prestações longas, mas a gente adquire elas de uma vez só. E a gente não quer pagá-las de jeito nenhum. Paulo de Tarso nos diz o seguinte: depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios o seguinte: não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Olha só quantas lutas que nós temos que travar. E isso é muito importante que a gente não esqueça. Nós estamos em luta constante para começar com o nosso pensamento. Que a gente consiga dominar nossos pensamentos. É fácil? Não é fácil. É tranquilo? Também não. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Mas Jesus, quando veio à Terra, ele veio nos mostrar que não seria fácil, porque não foi fácil para ele. E não vai ser fácil para a gente. Mas se Jesus conseguiu, ele é o nosso modelo, nós vamos conseguir também. Quando os pensamentos incendirem, de ficarem vindo, para, abre o Evangelho e lê logo uma página, porque não tem nada que o espírito inferior deteste mais do que uma página do Evangelho. E peça para que os bons espíritos te protejam no seu propósito de higienizar o pensamento. Nós não podemos mais ter um pensamento poluído como nós tendo de várias reencarnações. Cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O que é o trabalho educativo? A gente tem que se autoeducar, não é isso? Educar para educar.
A gente, quando cria um filho, a gente se educa na hora que a gente cria o filho. Porque a gente já não pode falar para não fazer coisas que a gente fazia. Então, a gente tem que se educar. E é muito difícil a gente se educar. Não é fácil mesmo, não. Passa a próxima aí, Simone, por favor. Porque é essa luta aí, olha, de você sendo agarrado. E esses entrelaços que está tendo nessa moça, muitas vezes são os nossos vícios internos, que nos arrastam, que nos dificultam a caminhada, mas o Evangelho está ali aberto, nos iluminando, que só cabe a nós lançar a mão e pegar. E ele está à nossa disposição, porque sem esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Nós temos que nos esforçarmos. Não adianta, a encarnação é sangue, suor e lágrima. A gente tem que suar a testa mesmo, e não é fácil mesmo, não. E o primeiro trabalho que nós temos de maior é conosco. Porque nós não podemos esquecer que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Ele nos deixou muitas tarefas na cruz para que a gente possa desempenhar. E graças a Deus, esse grupo aqui seleto, que já está interessado no estudo, que já está interessado numa terça-feira, a essa hora, com calor, não é verdade? Está estudando. Isso daí já é um indício de um degrau a mais. O interesse de estudar, o interesse de aprender, o interesse de permanecer no curso até o fim, porque 1000 coisas vão acontecer para que desistam do curso. Eu não estou gostando da instrutora, ela é muito ruinzinha, muito fraquinha. É fraquinha, mas escuta. Vai treinando a paciência, não é, Simone? Eu não aguento que essa hora me dá um soninho gostoso que só toda vez que nós estamos num momento de aprendizado em relação ao ensinamento de Jesus, dá um sono de louco. Acabou a palestra, acabou o sono. Acabou a aula, acabou o sono. Então, uma das coisas que eu ensino meus alunos, está com sono, fica em pé. Porque ninguém dorme em pé, não é verdade? E minha turma já sabe, levanta mesmo. E a palestra do instrutor... E aí acaba Ai, que bom, eu vou conseguir terminar a aula. Acaba a palestra do ministro Flacos, né? Citando todos esses pontos aqui, que eu reduzi bastante, tá, gente? Se puder ler o capítulo, é muito bom, que até esclarece muito melhor. E é bom ler o capítulo, porque como eu vou ter que fazer resumos muito grandes, entende melhor os cortes que eu vou dar. Aí, quando termino a palestra, André Luiz, curioso, que a mente dele borbulha, né? O instrutor Gúbio já sabia que André Luiz estava ali com a mente dele em ebulição. E aí André Luiz já faz logo a primeira pergunta. Por que os irmãos infelizes que se deixam prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Por que eles deixam que isso aconteça? Alguém arrisca? Por pura ignorância. Por ignorar que existem regiões mais elevadas. É ignorância mesmo. Enquanto a maldade, enquanto mentalidades frágeis e enfermiças, eles se dobram à humilhação. E o outro vem e consegue manipular de uma forma muito fácil. Quando o Camilo desencarnou pelo suicídio, no livro Memória do Suicídio, me veio isso agora, ele começou a vagar pela rua e aí veio logo a Legião de Maria e começou a pegar os suicidas e levar. Ele ser pego pelos mensageiros de Maria, ele já teve o primeiro socorro dele ali atendido, por mais que o vale do suicida tenha sido difícil. Porque senão eles seriam capturados por essas falanges inferiores e eles seriam escravizados e muitas das vezes tornados ovoides, que esse capítulo está mais para frente. Bom, vamos lá. E assim que se organiza verdadeiras cidades no plano espiritual desses espíritos ignorantes, infelizes, inferiores. Eles tornam esses tipos de espíritos que têm a mentalidade frágil
em escravos e levam para as colônias deles, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmos, antes qualquer manifestação da divina luz. Isso aí, quem já está respondendo é o instrutor Gúbio, que está respondendo a pergunta de André Luiz. São os filhos da revolta e das trevas, e aí se aglomeram buscando preservar-se e escorando-se uns nos outros. Não é tipo assim, se eu fumo, quero ficar perto de quem fuma, né? Se eu tenho ódio, quero estar perto de quem tem ódio, porque você não vai ser criticado nem recriminado. E como foram formadas as primeiras colônias trevosas? Eu achei isso tão interessante o Gúbio ter colocado, e ele, nome estranho também, né? E ele responde da seguinte forma: devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregues à insubmissão e à indisciplina. Olha só, como Emmanuel já dizia para Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. A gente tem que ter disciplina de ter horário para começar o curso, a gente tem que ter disciplina para terminar o curso, a gente tem que ter disciplina na hora da palestra, porque é assim que o trabalho se perde, né? É assim que se perde. É disciplina, disciplina, disciplina. E aí, submissão aos desígnios de Deus. Quem é a gente, para dizer que Deus está errado? Outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim: eu não concordo com Deus, não. Eu falei assim: mas vem cá, você está querendo discutir com Deus? Você está querendo ir contra o que ele acha, o que ele diz, que mandou seu filho aqui nos ensinar? Gente, não estou acreditando. E aí eu pergunto para vocês, com que objetivo que existe essas colônias, né? Qual o objetivo delas? Conservação do primitivismo mental, olha só, pensamento, da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob seu jugo tirânico. Então, nós estarmos nessa teia, cabe a nós escolhermos se nós queremos ou se nós não queremos. Porque eles querem ficar na tirania e nós estamos vendo do jeito que o mundo está violento. O mundo está tirânico, não é isso? E a gente tem que observar. Mas só você começa comigo, depois o outro, depois a Simone, depois a Rosane, depois a Sueli, Maria Aparecida, Marlene e mais outros 17 aí que eu não consigo ver. É através do nosso pensamento. Pensamento no bem, Brenda, pensamento na força de propósito, como Simone começou a casa espírita dela numa salinha pequenininha, né, Simone? No curso dela de inglês, no local de trabalho. Por isso que eu falo, quando a gente quer fazer, a gente faz. E eu estou citando a Simone porque eu tenho muita admiração pela Simone. Muita admiração por essa minha família, que eu fico até arrepiada quando eu falo, Gresk. Sabe, gente, faz parte dessa família. Vocês vão amar, porque é tudo de bom. É só gente boa mesmo, né? É o esforço de cada um monte de carinha nova, tudo Fedelinho, Isabela, Mateus, tudo, e outros que eu não vou ficar enumerando. É sangue fresco, sabe? Que vem com todo o ensinamento do pai para poder passar na terra, se dedicam ao Gresk. Simone não está ali sozinha, ela está com uma pleia de espírito encarnado e desencarnado muito bom, e que ela me dá a grande oportunidade de eu poder fazer parte dessa família. Então, nós temos que combater essas mentes que querem nos tiranizar, mas isso só nós temos esse poder. Só nós podemos controlar o nosso pensamento. E aí, André Luiz continua perguntando, porque ele não desiste, né? Essas legiões, não sabe, que se empenham em combates inúteis, porque a gente sabe que o destino do espírito é ser espírito puro, espírito perfeito, espírito crístico, né? Sermos para co-criar com o Pai. Deus não ia criar nada imperfeito, né? Nós que fazemos escolhas erradas.
E aí ele ainda pergunta por que motivo se aglomeram através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos. E aí Gúbio responde de novo: ignorância. Ignorância. É por isso que é importante estudo. Só o estudo nos tira da ignorância, só o estudo nos tira do puff, do coitadinho. Ah, meu Deus, por que só comigo? Não, com você e com um monte de gente. Ai, por que que eu estou passando isso? Já parou para pensar por que que toda hora essa situação é recorrente em sua vida? Porque nós não podemos ter resultados diferentes se os procedimentos são os mesmos. E o nome disso é reforma íntima. E aí o Gúbio responde: por ignorância às leis de Deus, por desacreditarem na sabedoria divina, né? E por permanecerem com atitudes criminosas de indiferença. A indiferença é uma atitude criminosa. Quando a gente lê, gente, a gente tem que saber ler essas coisas, né? Atitudes criminosas de indiferenças. Nós estamos sendo criminosos na hora que nos tornamos diferentes às leis de Deus. E aí isso acontece, ignorância. E só quem pode nos tirar da ignorância somos nós mesmos. E isso é um alerta muito grande, porque André Luiz nos fala: a sepultura abre-nos a todos um caminho novo. E um caminho novo para o bem ou para o mal, porque nós vamos chegar no plano espiritual nos afinizando com os espíritos que nós nos afinizávamos aqui na Terra e com os espíritos amigos que nós conseguimos agariar no plano espiritual. Agora, o espírito amigo, gente, tem o espírito amigo assassino e tem o espírito amigo que nos leva para o bem, que tudo é amigo. Dependendo que tipo de amizade nós vamos escolher, né? Eu prefiro ter os meus amigos do Gresc, meus amigos do Cefas, os meus amigos do SEMA, dos Jefas e outras casas espíritas aí que eu ajudo, porque são os espíritos que vão interceder a nosso favor. A gente nunca sabe onde a gente vai tropeçar, a gente nunca sabe de quem a gente vai pedir ajuda. E é por isso que a gente é sempre bom. Quanto mais amigo, melhor. Amigos melhores. E esses espíritos perturbados apropriam-se um espírito desencarnado como se fora dele senhor absoluto para perpetuar sua tirania. São esses espíritos que levam o encarnado à subjugação. Ele jamais não é dono da sua vida. É o espírito que leva ele à subjugação e o escraviza. Ele nem precisou desencarnar, ele já é escravizado aqui na crosta, enquanto encarnado. Ah, não consigo deixar de beber, não consigo deixar de fumar, não consigo trocar o açúcar pelo adoçante. Vamos começar com as coisas pequenas, porque com as grandes a gente nunca... ainda está muito difícil. Como é que eu vou fazer para inserir aquele raio daquela folha de alface na minha comida? Como é que eu vou... Detesto tomate, gente. Como é que eu vou fazer minha salada? Isso aí é um exercício que a gente faz da gente conseguir vencer a nós mesmos. Porque se a gente não consegue sair de um açúcar para um adoçante, olha só que dificuldade. Eu sou uma formiga. Eu, na minha casa, eu não compro. Aí, para me testar, comprei um potinho de doce de leite, que é o que eu mais gosto. Já estou com 2 meses meu potinho de doce de leite dentro da geladeira sem ser mexido. E aí, estou tão feliz, gente. Estou igual hoje eu consegui. Porque eu tenho que vencer esse vício do doce, que também é um vício. Eu quero desencarnar sem vícios. Eu quero partir. Quando eu desencarnar, eu não quero olhar para trás, não. Quero seguir em frente e ver que tipo de trabalho nós vamos fazer, né, Simone? Né, Gresc? A gente vai continuar lá em cima, se Deus quiser. E é um alerta muito... Oi? Se Deus quiser. A gente ama... Mas Deus quer, viu? Só vou avisar. Olha, eu já estou em cima da hora. Eu vou pular um monte de coisas que eu não posso, que não vai dar tempo. Gúbio falou o seguinte... Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento.
Então, não nos sintamos perseguidos nem abandonados por Deus, porque Jesus está no leme do nosso barco, e Maria, quando a gente pede a ela fala com ele obedece, porque todo filho obedece mãe, não é verdade? Então, gente, essas forças inferiores e superiores é para testar a nossa perseverança, é para testar a nossa capacidade de discernimento, é para testar o nosso esforço, que tem muitas vezes, gente, não, hoje eu vou tomar o chopp, hoje não vai dar para ficar no curso, não. Hoje não vai dar, amanhã também não vai dar para ir à palestra, porque a palestra, amanhã eu tenho um churrasco, e aí a gente vai se desligando dessa egrégora que a gente deve se manter sempre. Gente, desculpa, não consegui. Faltou muito pouquinho, mas não tem problema. Bom, atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. É por isso que nós estamos patinando em várias encarnações. E Gubbio nos orienta da seguinte forma: educação para a eternidade não circunscreve a ilustração superficial, é obra de paciência nos séculos. E aqui eu termino minha aula, agradecendo a todos os bons espíritos pela oportunidade. E agora é com você, Simone. Obrigada, Serrana, por a gente ter começado esse curso maravilhoso, com essa aula muito, muito boa mesmo. Marcos, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim, Diana. Vamos lá. Pedir para todo mundo se sintonizar com a gente, energia, espiritualidade de luz, querido Mestre Jesus, toda a falange de Maria. Queremos agradecer pelo encontro de hoje, pelo início desse trabalho, dessa nova fase, de um trabalho tão especial, por todo o carinho, todo o amor que a nossa querida amiga Serrana coloca em cada estudo, em cada preparação, em cada momento de encontro. Que os nossos corações estejam sempre abertos para receber esses ensinamentos, essas energias, que possamos estar conectados aos nossos mentores, aos nossos protetores, autorizando, permitindo que eles nos orientem, nos intuam também sobre os ensinamentos, fazendo com que for necessário para cada um de nós chegue em nossa mente, promova a vontade de colocar em prática mudanças, de colocar em prática melhorias nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, e que o trabalho que se inicia hoje esteja sempre com toda essa família de amor, com cada um dos aqui presentes, que possamos estar reunidos, que possamos estar conectados, trocando, compartilhando e aprendendo a cada mês, a cada oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um excelente carnaval para todos, um ótimo mês, e a gente se vê na última semana, então, do mês de abril. De abril. Abril ou março? Esse aqui. Março. Olha, eu fui convidada a dar uma aula na última terça-feira de cada mês. Não vem me tomar meu... É cada mês, todo mês. Então, troquei mesmo. Última semana de março, gente. Um beijo. Boa noite. Beijo para todos. Beijo, beijo, beijo. Eu vou ficar aqui vendo vocês irem embora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não vou